Correio Rural, o agronegócio, empreendimentos rurais e as novidades no setor agrícola. Apresentação: Sandro Fávero. Olá, muito bom dia, caro guaibeiro. Estamos começando mais um Guaíba Correio Rural, a revista diária do agro. Hoje é quarta-feira, 30 de agosto de 2025, aniversário de 202 anos de Santana do Livramento, a fronteira da paz e capital nacional da ovelha. Nosso programa tem o oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, e Pix automático Banrisul, agilidade, segurança e zero burocracia. Nosso programa tem Jefferson Gomes na mesa de áudio, as gravações e edições de Luciano Vargas, Cleiton Lopes e Rafael Baldez. As reportagens de Vanessa Pedroso e Geandro Michael. Coordenação de central de Guilherme Silveira, gerência de jornalismo e esportes de Rafael Sequim, direção-geral de Claudinei Girotti, edição e apresentação de Sandro Fávero. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo. Porque assim, a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Pix automático Banrisul é a solução prática para automatizar seus recebimentos com segurança, agilidade e zero burocracia. Contrate no app. Tem agro, tô na Guaíba. O assunto de abertura do programa de hoje é o Anuário Estatístico da Agricultura Familiar, elaborado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, a CONTAG, em parceria com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE. Segundo o documento, a renda salarial dos trabalhadores na agropecuária avançou 5,5% no primeiro trimestre na comparação com o mesmo período do ano passado. O salário médio de quem atua no setor saiu de R$ 2.022 para R$ 2.133 no período. A categoria considera empregados na agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura. A Vanessa Pedroso traz mais detalhes do levantamento. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Sandro. Bom dia aos ouvintes do Correio Rural. O avanço de 5,5% nos 3 primeiros meses do ano representa um salto em relação ao acréscimo registrado em 2024, quando a renda média havia crescido apenas 0,2% ante o primeiro trimestre de 2023. As regiões que mais contribuíram para o aumento no rendimento salarial dos trabalhadores do campo foram o Norte, com mais 21%, e o Sul, com mais 9,7%. O levantamento da CONTAG e do DIESE mostra um retrato atualizado da situação econômica e social dos trabalhadores do campo brasileiro. De acordo com o documento, o desemprego entre mulheres rurais em 2024 caiu ao menor nível desde 2015. O índice ficou em 7,6%. Segundo a pesquisa, o nível de instrução das mulheres acima de 15 anos que moram em zonas rurais avançou significativamente entre os anos de 2012 e 2024. O percentual das que possuem ensino superior triplicou, saindo de 2% para 6%. A fatia daquelas que concluíram o ensino médio subiu de 14% para 25% no período. Ao mesmo tempo, a população feminina rural sem instrução e com menos de um ano de estudo recuou de 14% para 10%, enquanto a parcela com o ensino fundamental incompleto caiu de 50% para 38%. Já a taxa de desocupação no campo se manteve no patamar de 6,5% no primeiro trimestre de 2025 em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com o levantamento, a população rural do Brasil é de 26 milhões de pessoas, cerca de 12% do total, número que está em queda contínua desde 2020, quando era de 30,3 milhões de pessoas. Da redação para o Guaíba Correio Rural, Vanessa Pedroso. Obrigado, Vanessa. E agora a gente fala de pecuária. A Secretaria da Agricultura recebeu 89% do total esperado de declarações de rebanho.
um mês após o encerramento do prazo da declaração anual de rebanho, que é o período reservado à digitação dos documentos entregues em papel no Sistema de Defesa Agropecuária, a Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, a SEAP, contabiliza 314.376 declarações recebidas, o que corresponde a 89,17% do total esperado. Para se ter uma ideia, em 2024, o índice de entrega foi de 85,56%. Em 158 municípios, 100% das declarações foram entregues. A preferência dos produtores, de acordo com a SEAP, foi pelo atendimento presencial nas inspetorias ou escritórios de defesa agropecuária, com mais de 88% das declarações feitas por esse método. No entanto, houve um aumento na procura pela declaração diretamente no produtor online. Foram 11,27% das declarações feitas pela internet em 2025, diante de 8,52% no ano passado. E atenção, os produtores que não realizaram a declaração no prazo devem procurar suas inspetorias ou seus escritórios de defesa agropecuária de referência para proceder à regularização de seus cadastros. A penalidade aos inadimplentes é o bloqueio da movimentação dos animais e uma autuação, que pode ser uma advertência se primário, ou multa, caso seja reincidente. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Alexandre Figueiredo. Obrigado, Alexandre. E a Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que regulamenta a produção, comercialização, importação e exportação de produtos e serviços classificados como halal, ou seja, aqueles preparados, processados, transportados, armazenados e comercializados em conformidade com os preceitos da lei islâmica. A próxima etapa da proposta é sua análise em caráter conclusivo pelas comissões de Defesa do Consumidor e de Constituição, de Justiça e Cidadania. De acordo com o texto aprovado, para o produto ser classificado como halal, todos os ingredientes utilizados na produção deverão ser de origem lícita, sendo vedada a utilização de quaisquer substâncias proibidas pela lei, como carne suína, álcool e seus derivados. Os produtos e serviços halal deverão possuir certificação emitida por entidade reconhecida nacional ou internacionalmente que ateste a conformidade com os preceitos islâmicos. Esta certificação deverá garantir a ausência de contaminação cruzada com produtos não halal. Os produtos e serviços deverão apresentar de forma clara e visível a identificação, incluindo o selo de certificação e o nome da entidade certificadora. A fiscalização do cumprimento das regras será realizada pelos órgãos competentes, que deverão emitir relatórios periódicos de conformidade dos produtos e serviços. Para virar lei, o texto precisa ser aprovado pela Câmara e também pelo Senado para depois ser sancionado pelo governo federal. E o assunto no programa agora é ovinocultura. O protocolo de seleção genética e inseminação atinge 95% em taxa de prenhez de ovinos. Com o objetivo de encurtar a estação de monta, concentrar os partos e reduzir perdas neonatais na ovinocultura, foi adotado um protocolo especial em propriedade localizada no interior de Rosário do Sul, no Rio Grande do Sul. A estratégia alcançou 95% na taxa de prenhez, 59% na de inseminação e apenas 4% de ovelhas vazias. A iniciativa foi conduzida pela CIA, Serviço de Inteligência em Agronegócios, com acompanhamento do técnico zootecnista Lucas Flores Madruga, especialista em produção de ruminantes na área de criação de ovinos, na Agropecuária Esteves, distrito de Caveirazinho. O trabalho, conforme Madruga, tem 2 anos e meio de planejamento e execução. Ele relata que os criadores conseguiram se programar e adquirir um carneiro com valor bem agregado, onde, através da inseminação, diluíram esse preço por cordeiro produzido. A propriedade está em sua 3ª geração e possui um rebanho com 150 matrizes da raça merino australiano. É uma propriedade com uma boa sucessão familiar, bem estruturada. Começou dos avós, passou para o pai, agora a gente pegou no período de transição em que está passando para o filho, e isso ajuda muito, tanto no uso das tecnologias quanto na programação de toda a propriedade. Por ser uma propriedade que tem também bovinocultura de corte, até para os manejos, para os períodos de aparições, encarneiramento, não bater com o período
está sendo também manejado o gado. O protocolo adotado na fazenda pela CIA consistiu em 2 aplicações de prostaglandina seguidas por inseminação cervical superficial com sêmen fresco. O criador Leonardo Gonçalves Esteves diz que esse protocolo permitiu reduzir o número de carneiros e investir em genética de melhor qualidade, aumentando os índices e principalmente melhorando a produção de lã e cordeiros. O planejamento permitiu concentrar partos e ter maior eficiência no manejo dos recém-nascidos. E a partir de agosto, todos se preparam para um novo ciclo. Os primeiros cordeiros começarão a nascer, marcando o início de uma fase produtiva planejada, com partos concentrados, manejo eficiente e salto genético no rebanho. Lucas Madruga diz que a concentração da parição possibilita uma gestão mais eficiente da criação, com menor risco de perdas e maior aproveitamento genético. Que este tipo de trabalho é decisivo para a produtividade, sustentabilidade da atividade e ainda é um processo de construção, mas que já estão colhendo os frutos. Da agência AgroEffective, Ieda Risco. Obrigado, Ieda. E o produtor rural Rodrigo Zamberlan Coradini tomou posse como presidente da Associação e Sindicato Rural de Dom Pedrito, um dos mais importantes e ativos do estado. Coradini, de 50 anos, sucede o agropecuarista e advogado José Roberto Pires Weber, que estava em sua 8ª gestão à frente da entidade. O vice-presidente eleito, Marco Aurélio Sanchotene, falou à Rádio Guaíba sobre o processo sucessório. O presidente Weber completou a sua 8ª gestão à frente do Sindicato Rural, intercaladas, vamos dizer, mas ficou 24 anos à frente do sindicato, então o sindicato tem muito a cara do presidente Weber, que é uma pessoa muito capaz, muito esclarecida, muito posicionada na defesa dos interesses do Sindicato Rural de Dom Pedrito, que ele trata quase que como um filho. Então, essa renovação foi criada por ele mesmo. A grande parte da diretoria que assume agora fazia parte da diretoria dele há 2 gestões já, e inclusive de outros presidentes também, mas dele particularmente, essa chapa foi praticamente construída com dirigentes da gestão do presidente Weber. Perfeito. Então o Rodrigo é um produtor rural, engenheiro agrônomo, e que trouxe junto aí uma turma de produtores de diversos setores para compor essa diretoria com um grande desafio. Em primeiro lugar, seguir esse trabalho de sucesso do presidente Weber, que fez o Sindicato Rural de Dom Pedrito ter essa credibilidade toda que a gente fala, ser respeitado, ser ouvido em qualquer lugar que chegue. Verdade. Então, o grande desafio primeiro é esse, depois a gente tem algumas metas aí de estimular mais aí o acontecimento dos remates aqui, trabalhar esses eventos como que a gente está realizando, né, como os eventos que possam ajudar, vamos dizer, o nosso segmento a ter continuidade. Então, Dom Pedrito também tem um ponto muito forte. A gente foi o Sindicato Rural do Rio Grande do Sul que mais realizou cursos de capacitação no último ano, dá continuidade a isso, né? Então, sem dúvida nenhuma, o desafio é grande, mas a turma está disposta a trabalhar pelos próximos 3 anos. Então, o Rodrigo tem capacidade e qualificação aí para levar essa turma todo junto aí nesses 3 anos. E a gente encerra este primeiro bloco com a informação de mercado, atualizando os indicadores agropecuários. Começamos pela soja. Na Bolsa de Chicago, a cotação era de $9,88 por bushel ao final do dia. Valor por saca de 60 quilos no mercado físico no Brasil. Estado do Mato Grosso, Rondonópolis, R$ 126. Goiás, Rio Verde, R$ 114. Bahia, região oeste, R$ 118,75. Paraná, Castro, R$ 130. Rio Grande do Sul, R$ 122 por saca de 60 quilos. Milho. Valor por saca de 60 quilos no mercado físico. Paraná, Ubiratã, R$ 51. Mato Grosso, Tangará da Serra, R$ 45. Goiás, Rio Verde, R$ 47. Boi gordo. Em São Paulo, na B3, os contratos com vencimento em agosto, negociados ao final da segunda-feira, a R$ 312 por arroba. Média estadual em São Paulo, R$ 296,38. No mercado físico no Rio Grande do Sul, a média semanal, R$ 10,78 por quilo. Café.
Cotação dos contratos futuros de café arábica de setembro ao final da segunda-feira em Nova York, em alta, $301,70 por libra-peso. Cotação dos contratos futuros de 60 quilos do café arábica com entrega em dezembro ao final do dia no Brasil, na B3, $360. Valor por saca de 60 quilos do café arábica tipo 6 no mercado físico. Minas Gerais, Varginha, R$ 1.890. Bahia, região oeste, R$ 1.745 e em São Paulo, Franca, R$ 1.920 por saca de 60 quilos. Algodão. Valor do algodão em pluma por arroba. Mato Grosso, Sorriso, R$ 129,39. Bahia, região oeste, R$ 135,33. Trigo. Valor por saca de 60 quilos do trigo no mercado físico. Paraná, Pato Branco, R$ 78,00. Rio Grande do Sul, Nonoai, R$ 70,00. Arroz. Valores no mercado físico. Bahia, região oeste, R$ 78,00 por saca de 60 quilos. E Rio Grande do Sul, média estadual, R$ 65,50 por saca de 50 quilos. Indicadores agropecuários, com Mariana de Freitas. Produção, Agência Rádio Web. E assim concluímos este primeiro bloco em nome do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade e Pix automático Banrisul, agilidade, segurança e zero burocracia. A gente vai para o intervalo e volta já já. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa nesta quarta-feira, dia 30, no oferecimento do Senar. Está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Pix automático Banrisul, solução prática para automatizar seus recebimentos com segurança, agilidade e zero burocracia. Contrate no app, tem agro, tô na Guaíba. E a gente abre este segundo bloco trazendo informação da Feira do Sabor Gaúcho, edição de inverno, que começou ontem em Porto Alegre e vai até amanhã. A Bruna Bresolim, extensionista responsável pelo setor de agroindústrias da Emater, traz as informações deste que é um aperitivo para a Expo Inter. A gente tem 14 empreendimentos, incluindo agroindústrias, plantas e flores e artesanato. Tá bem. Onde é que fica o CAF, o Centro Administrativo, por favor? É o Centro Administrativo aqui do estado, fica aqui na Borges de Medeiros e é aquele prédio famoso, né, que é aquela rampa de skate. Perfeito, perfeito. E que horários está funcionando? A feira fica aberta das 9 às 18 horas, iniciou hoje e vai até quinta-feira. Tá. E é uma feira aberta ao público, então mesmo sendo aqui num espaço né, que é mais para os servidores públicos, né, que frequentam aqui e trabalham, ela é uma feira aberta ao público, tem um estacionamento aqui dentro, então o público em geral pode vir aqui e apreciar os produtos. Queijos, embutidos, mel, erva, aquilo tudo que a gente encontra no pavilhão da agroindústria familiar, não é? Exatamente. Como tu falou no início, é uma prévia, né, do que a gente vai poder ver lá no pavilhão da Expo Inter. Perfeito. É mais uma iniciativa, né, que integra, né, o Programa Estadual da Agroindústria Familiar, o PAAF, com produtores. Aqui, entre os 14, são da região aqui metropolitana ou vem de outras partes do estado? Não, a gente tem produtores de todas as regiões do estado. Temos sim alguns produtores aqui da região metropolitana, como produtores aqui de Estância Velha, de Porto Alegre mesmo, mas temos pessoal que veio de longe, né? Pessoal que veio de Sarandi, Cristal do Sul, Frederico, Boa Vista das Missões, então tem uma representação de vários locais aí do interior do nosso estado. Perfeito. Bom, aproveitar que a Bruna Bresolim, da Emater, está conosco hoje para falar um pouco, então, sobre a Expo Inter, né? Estamos aí na contagem regressiva, um mês para o início da 48ª edição. E o pavilhão da agricultura familiar sempre é um dos mais aguardados, já está chegando a 27ª
7ª edição. No ano passado movimentou quase 11 milhões de reais em vendas e já foi um crescimento de 25%. E agora os números apontando aí que deveremos ter novos recordes, até porque já teremos até mais expositores ainda esse ano, não é, Bruna? Sim, a nossa expectativa é essa, né? De todo ano a gente conseguir um recorde novo. Esse ano a gente vai ter 456 expositores, né? Também com toda essa diversidade, né? De produtos, de agroindústrias, de artesanato e flores, de artesanato, e também com as cozinhas, né? Cozinhas típicas da agricultura familiar. Então, com certeza o pavilhão vai estar muito bonito esse ano. E chama a atenção, não é, a participação na liderança dos empreendimentos das mulheres e também dos jovens, não é, Bruna? Sem dúvida. A maioria, a gente não tem um número exato, mas a maioria dos empreendimentos, ela é liderada e surge através das mulheres. Pois é. Porque a agroindústria familiar, ela inicia na cozinha da família, né? Então é a mulher que é responsável por fazer as refeições daquela família, ela que herda as receitas da mãe, que passa, né, de geração em geração, e é ela então que inicia também essas atividades na agroindústria, replicando essas receitas, então agora para obter uma renda. Obrigado a Bruna Bresolim, extensionista da Emater. E agora mais uma boa notícia. O Brasil deixou o chamado Mapa da Fome das Nações Unidas. Segundo especialistas, o apoio a pequenos produtores e o aumento de acesso a programas públicos relacionados à alimentação foram determinantes para o resultado. O Giandro Michael traz a informação. Bom dia, Giandro. Bom dia, Sandro. A retirada do Brasil ocorreu 3 anos após o reingresso em 2021. No ano passado, a FAO, Agência das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, já havia indicado que o país estava perto de superar esse, que é um dos principais indicadores de baixo desenvolvimento. De acordo com especialistas, a situação do Brasil chama a atenção pelo contraste diante do cenário de insegurança alimentar em alta em muitas partes do mundo e as metas da ONU contra a fome fora do rumo, em virtude de conflitos, choques climáticos e ao aumento do custo de vida. Os analistas da FAO destacam que uma combinação de políticas públicas de diferentes ministérios sob o selo do Programa Brasil Sem Fome teve papel importante. A primeira vez que o país saiu do mapa da fome foi em 2014, mas as taxas de pessoas desnutridas subiram para 4,2% entre 2020 e 2022, colocando o país na classificação. Além das compras aos agricultores e do apoio à transição para a produção orgânica, também se destacaram as políticas de transferências de renda para famílias mais vulneráveis, o Programa Universal de Alimentação Escolar, com expansão para hospitais, instituições militares e universidades, e o apoio a populações negras e indígenas para acesso a compras públicas de alimentos. O governo brasileiro tem sinalizado que deve dar destaque na COP30 para a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, lançada na cúpula do G20, que o país presidiu em 2024. A iniciativa faz uma conexão direta entre fome, pobreza e crise climática e busca articular países, agências da ONU, bancos multilaterais, sociedade civil e filantropia em torno de respostas práticas à insegurança alimentar extrema. Da redação, Geandro Michael para o Guaíba Correio Rural. Obrigado, Giandro. E a última notícia do programa de hoje: o Ministério da Agricultura iniciou a instalação de novos transmissores para modernizar uma rede de mais de 600 estações meteorológicas no país. A primeira etapa ocorre aqui no Rio Grande do Sul, onde 98 unidades estão sendo instaladas ou substituídas. O estado gaúcho já contava com 44 estações que agora recebem equipamentos mais modernos. Também estão sendo implantadas novas estações em outras localidades em resposta a eventos climáticos extremos. A previsão é de conclusão das instalações no fim do 3º trimestre do ano que vem. Entre as cidades que já receberam os novos equipamentos estão Campo Bom, Canela, Porto Alegre e Teutônia, que passaram por retrofit, ou seja, tiveram estações antigas modernizadas. Também foram instaladas novas estações ambientais em localidades que antes não contavam com o serviço,
como Butiá, Cachoeirinha, Caxias do Sul, Charqueadas, Eldorado do Sul, Montenegro, Morro Reuter, Riozinho, Rolante, São Francisco de Paula, Sapucaia do Sul, Sertão Santana e Taquari. A nova tecnologia permite atualizações mais rápidas e seguras, reduzindo o intervalo de envio de dados de 1 hora para 15 minutos em situações de emergência. O plano de modernização conta com investimento de 150 milhões de reais. Os recursos serão aplicados na instalação das 98 estações, na ampliação do monitoramento e na atualização tecnológica de toda a rede. Entre as melhorias previstas estão a substituição de equipamentos analógicos por sistemas automáticos, capazes de coletar e registrar dados meteorológicos e de solo em tempo real. O projeto também prevê a integração destas informações com as Superintendências Federais de Agricultura, ampliando o uso dos dados no planejamento agropecuário. Para facilitar a infraestrutura de transmissão, o INMET firmou parceria com a Telebrás. Além disso, o Instituto passará a ter status de Secretaria do Ministério da Agricultura, ampliando a capacidade de atuação diante das demandas da agropecuária e das mudanças climáticas. Com dados mais completos e em tempo real, a modernização vai beneficiar produtores rurais, pesquisadores, gestores públicos e toda a sociedade. Estas informações são essenciais para decisões sobre plantio, colheita e prevenção de perdas causadas por condições extremas. E assim concluímos mais uma edição do nosso programa em nome do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, Pix automático Banrisul, agilidade, segurança e zero burocracia. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal da Rádio Guaíba no Spotify, que em seguida o programa já estará disponível. A gente fica aqui e se reencontra amanhã, quinta-feira, às 5h30. Até lá e um grande abraço. Você ouviu Guaíba Correio Rural.